Bom, boa tarde, meninas. Acredito que nós já estamos em 19 segundos de live. Então, a live Arqueologia Subaquática, as mulheres podem. Comigo, Cris Amarante, Beatriz Bandeira e Camila Silveira. Nós vai funcionar da seguinte forma. Primeiro, nós vamos fazer uma apresentação rápida, cada uma. Depois, como cada uma chegou na arqueologia subaquática. Depois tem uma pergunta de uma das nossas colegas. E abre-se as perguntas no terceiro bloco. Bia, quero começar se apresentando. Eu só vou pedir para vocês fecharem o microfone de vocês, porque dá eco para mim. Eu vou fechar o meu também. Boa tarde, eu sou Beatriz Bandeira, sou de Curitiba, Paraná. Sou formada em História pela Federal do Paraná. Eu sou mestre em Arqueologia pelo Museu Nacional. E agora estou finalizando a minha tese pela Federal de Sergipe, do Galeão Santíssimo Sacramento. Meu nome é Camila Fabiana da Silveira. Eu sou graduada no curso de Antropologia, com linha de formação em Arqueologia pela Universidade Federal de Pelotas, e sou mestra em Arqueologia pela Universidade Federal de Sergipe. No mestrado, eu segui a linha de formação em Arqueologia de Ambientes Aquáticos e desenvolvi uma pesquisa sobre o Porto de Pelotas, sob a orientação do professor Dr. Paulo Fernando Bava de Camargo. Eu, diferentemente da Beatriz e da Cristiane, não possuo nem curso básico de mergulho, mas isso não me impossibilitou de fazer uma pesquisa sobre o Porto de Pelotas, pensando nas dinâmicas aquáticas, como se poderia pensar certas materialidades até emersas correlacionadas a essa dinâmica. E eu acho que é isso, inicialmente. Eu sou formada em História pela Universidade Católica de Santos, em Pedagogia pela antiga Unimonte, que hoje em dia é a Universidade de São Judas, em Santos, e sou mestra em Arqueologia pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Já defendi ali uma dissertação com a temática marítima, voltada para a proposta de um Museu de Arqueologia Marítima para a cidade de Santos. E no doutorado, eu estudei Arqueologia Marítima na Praia do Francês, na Universidade Federal de Sergipe. Então, essa é a minha apresentação breve. Atualmente, eu coordeno uma parte de um projeto de arqueologia náutica em uma empresa especializada em arqueologia náutica em Portugal. E também tem um canal no YouTube que chama Cris Amarante Arqueologia Alternativa, como essa página que você nos assiste agora, que aliás a página do canal. Tem a página, tem o canal no Facebook, tem a página no Facebook, tem o canal no YouTube e tem o perfil no Instagram Arco Alternativa, que são todos ligados a esse projeto Arqueologia Alternativa. Agora nós passaremos as nossas primeiras experiências com arqueologia subaquática, como nós chegamos na arqueologia subaquática. Creio que podemos seguir a mesma sequência, né? Pode ir você, Bia. Bom, então, desde criança, sempre gostei da água, contato da água, sempre gostei de piscinas, mar, lagos, cachoeiras, rios. Sempre me foi gratificante o contato com a água, né? E então, por algum motivo, aos meus 12 anos de idade, dependente dessa minha paixão pela água, eu botei na minha cabeça que eu queria ser arqueóloga. E talvez um dos motivos foi pela minha proximidade e identificação com a matéria de história, né?
gostava, me fascinava o estudar das causas e consequências, né? E saber esse processo de causa e consequência através do passado. O passado era uma coisa que sempre, algo que sempre me fascinou. Estar em contato com pessoas mais velhas, ouvir suas experiências de vida, isso é algo assim que me sensibiliza. E então eu decidi fazer a graduação de História, mas já sabendo que na época, em 2000, 2001, a Universidade Estácio de Sá havia recém fechado o curso de Arqueologia, sabia que já existia o curso de graduação na PUC de Goiás, em Arqueologia, mas sabia que um caminho que era comum ser seguido para chegar à Arqueologia era só como pós-graduação. E você poderia fazer qualquer outra universidade. Então, você poderia fazer História, graduação, né? História, Ciências Sociais, Geografia, mas eu optei por História. E logo no meu primeiro ano de faculdade, eu a universidade entrou em greve, né? Várias universidades federais entraram em greve, foi uma greve um pouco longa. E nesse momento de greve, eu vi uma chamada, um cartaz pela internet, no MAI da USP, um curso de extensão de Arqueologia Subaquática, oferecido por Gilson Rambelli, Paulo Bava e Flávio Calippo. E eu, como sempre gostei de água, fiquei curiosa para saber o que seria a arqueologia subaquática, né? E então, fui para São Paulo e fui fazer o curso e gostei muito. E me sensibilizei muito pela questão da importância da preservação do patrimônio cultural subaquático e porque o patrimônio cultural subaquático não tem o mesmo tratamento que o patrimônio cultural terrestre, né? E que há um longo caminho, um árduo caminho a percorrer para chegar, né, ainda um tratamento igual do patrimônio cultural. E então eu fiquei fascinada pela aula desse curso, e já na semana seguinte entrei no curso de mergulho e já comecei a mergulhar enfim, e aí eu sempre fui praticando os mergulhos, fiz o curso de avançado, mas sempre aos poucos, né? A princípio, no começo foi um curso, a minha mãe me deu de presente, o equipamento de mergulho foi dinheiro que padrinho, madrinha, tio me deu de presente de Natal, de aniversário, fui juntando, fui comprando. Tanto que a minha roupa de mergulho até hoje, eu tenho há mais de 20 anos a minha única roupa de mergulho, de 5 milímetros, né? Eu uso ela até hoje. Enfim. E aí eu fiz 2 vezes esse curso de arqueologia subaquática. É um curso desse momento, né? 2001, depois 2003. Era um curso promovido pela NAS, através da NAS, Bava, Gilson e Flávio ministravam esse curso para difusão e formação de tutores para conscientização do patrimônio cultural. Então, foi aos poucos, eu fui fazendo os cursos de mergulho, mergulhando, embora também eu morasse no Paraná, né, não tinha acesso tão fácil ao litoral. Até então, na época, o acesso ao mergulho recreativo não era tão divulgado no litoral paranaense como é hoje, e eu precisava ir até Santa Catarina para mergulhar, e mergulhei muito em Bombinhas, enfim. E aí chegou no meu momento, eu acabei a minha graduação em História e parti para o mestrado em Arqueologia, no qual durante a graduação eu tive contato, eu peguei diversas bolsas de pesquisas, bolsas de extensão universitária, estágio remunerado no CEPA, no Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológicas, onde eu comecei e conheci arqueologia com Igor Schmidt. Aí fiz
com uma parceria com o professor Igor Schmitz e a professora Kishman, do Departamento de Design, eu participei de um projeto de revitalização das primeiras fábricas de louças da região metropolitana de Curitiba, a qual eu identifiquei em sítios históricos louças estrangeiras e louças produzidas localmente, e a partir daí eu me interessei pela arqueologia histórica, me apaixonei pelos textos da Tânia e do Luiz Cláudio Simansky, pelo o uso, o poder, né, o significado social que o consumo dessas louças carrega. E eu me atraiu bastante. E assim foi. E ao mesmo tempo também batia junto comigo, no meu coração, o patrimônio cultural subaquático, né? E como juntar os dois, né? O terrestre e o subaquático, enfim. E aí, e eu fui para o Rio de Janeiro, e fui fazer o mestrado. Minha mãe faleceu. Aí eu levei 2 anos para entrar no mestrado. Depois entrando no mestrado, vendo que era uma coleção muito grande, a coleção do Paço Imperial para ser estudada, eu acabei levando 3 anos para estudar e concluir a pesquisa, 5.050 fragmentos. Eu não peguei bolsa de estudos por causa dessa grande coleção que eu estudei. E aí eu acabei ficando 6 anos parada no mergulho e tive que deixar de lado, né, a arqueologia subaquática. E aí, depois que quando eu finalmente comecei a trabalhar com o meu título de arqueóloga, comecei a pegar contrato, eu comecei a pagar os meus cursos de mergulho. E assim foi. E desde 2012, que aí eu comecei a levar o mergulho mais a sério, registrar todos os mergulhos, eu já tinha o avançado, já tinha mais de 25, só que eu estava parada. Então, se você não pratica o mergulho, você fica parada, você perde a habilidade da prática do mergulho. Isso é extremamente importante. Não basta só mergulhar e ter as certificadoras não, você tem que estar constantemente mergulhando, você tem que pagar a logística e participar. Isso, né? Embora na época, quando eu fiz o mestrado, já estava acontecendo na Universidade Federal de Sergipe a formação de arqueólogos mergulhadores, de estudantes de arqueologia mergulho. Mas, assim, dentro das minhas condições, das possibilidades, eu não ia sair. E eu estava ali brotando as oportunidades profissionais da arqueologia de contrato. Não era o meu momento de sair onde eu estava para ir até Sergipe fazer o doutorado, né? Porque aí eu pensei Então, eu primeiro precisava pegar uma bagagem de experiências na arqueologia. Bom, 2015, entrei no doutorado. E, a princípio, por causa das faianças portuguesas do Paço Imperial, a princípio era estudar as faianças portuguesas do Galeão Santíssimo Sacramento. Só que durante o desenrolar dessa tese teve uma série de entraves. E vou falar de 3 grandes entraves que eu tive nessa minha tese de doutorado. Bom, primeiramente, eu tinha que continuar mergulhando, praticar o mergulho, né? Eu estudante de doutorado. Segundo entrave, a associação da faiança com o sítio de naufrágio, ela limitava o tema, né? Um naufrágio, Galeão... sim. Porque eu quis estudar as faianças do Galeão Sacramento. Porque eu tomei conhecimento da coleção da faiança e, inclusive, fiz a catalogação, tive a oportunidade de fazer a catalogação da coleção de faianças do Sacramento, que consta no acervo do Espaço Cultural da Marinha, na DPHDM, no 1º Distrito Naval, no Rio de Janeiro. Isso
na época que eu estava fazendo o levantamento de bibliografia para a pesquisa do meu mestrado. E aí eu fiquei muito interessada por aquelas faianças. A princípio, eu e a minha orientadora até chegamos a cogitar de que pudesse ser o meu tema de pesquisa, de mestrado, mas depois vários reveses aconteceram e então decidimos que eu iria tomar outra coleção como referência, o Paço Imperial, da Praça 15, e aí eu decidi, assim, junto com o meu coração, ali pela minha paixão do patrimônio cultural subaquático, que eu ia deixar isso para o doutorado. E foi isso que aconteceu. E aí eu pensei assim, por que o problema, né, da associação do sacramento, das faianças com o sacramento, né? Eu pensei, no primeiro momento, que eu ia comparar com através de uma mesma variabilidade estilística e morfológica das faianças do sacramento com outras faianças de contextos terrestres, comparando, através da interpretação dos contextos deposicionais e terrestres, eu poderia buscar respostas sobre as faianças do Galeão Sacramento, se eram se eram louças vindo como transporte de mercadorias, se eram louças vindas usadas a bordo, utilizadas a bordo, ou se eram louças como objetos de enfeite, não se sabe. Mas depois eu percebi, né, à medida que eu fui me envolvendo com os textos da arqueologia marítima, à medida que eu fui tomando conhecimento dos trabalhos dos meus colegas, né, eu fui vendo que eu estava restringindo o Galeão Santíssimo Sacramento, por causa da história trágico-marítima do Sacramento, restringindo isso a uma história de elite, né? E a uma história super limitada da arqueologia histórica colonial, o que não é verdade. Hoje em dia temos várias produções acadêmicas a todo vapor, mostrando uma variabilidade cultural, social, sociocultural, da época do período colonial. Nós temos a própria arqueologia de contrato preventiva também, que está brotando a todo seu vapor aqui na Bahia e desvendando diversos contextos culturais também. E aí que tá, o problema é a origem das faianças do Sacramento, porque tudo que se sabe da história trágico-marítimo que entre 800 e 1.000 pessoas estavam a bordo nesse naufrágio, em 1668. E o que se sabe é a história do capitão da armada, que comandava o comboio, né, que vinha de transporte como segurança, fazia como escolta dos demais navios mercantes que vinham de Portugal para o Brasil. E sabemos que era o capitão porque por causa dos brasões da família Silva estão pintados nessas faianças. E o que aconteceu com as demais pessoas, as 800 pessoas, as 799 pessoas? Essas 799 pessoas têm história para contar. Esse casco, ele deveria ser visto como propulsor de simbioses, de misturas de culturas. Foi graças a um casco, a um navio que veio de Portugal para cá, que os transportes, as rotas comerciais, trouxe mercadorias, trouxe armas, trouxe pessoas, trouxe famílias, trouxe escravos, trouxe clérigos. Então, pouco se sabe sobre o casco, pouco se sabe as pessoas que construíram esse casco. E a cultura, a dinâmica sociocultural que estava por detrás do casco. Então, esse foi o primeiro entrave, né? E aí eu deixei de lado as faianças. E o segundo momento foi a representatividade desse casco como patrimônio cultural. Então, durante o doutorado, porque eu estava trabalhando no IFAM, eu assumi
a carga técnica, a vaga de arqueólogo técnico temporário no IPHAN, na Bahia. E aí eu mergulhava sempre, né, para justamente manter a minha flutuabilidade, para justamente manter uma segurança de mergulho, né, e nessa quantidade de mergulhos que eu fui praticando, eu tomei conhecimento da pouquíssima representatividade do patrimônio cultural que o Sacramento e demais outros sítios de naufrágio possuem. Só agora, assim, eu digo assim, uma margem de 5 anos, que está se produzindo pesquisas acadêmicas sobre esses sítios de naufrágios aqui na Bahia. E esses sítios de naufrágios aqui na Bahia, eles são importantes polos, eles atraem o turismo subaquático e inclusive é importante economicamente para o Estado. Só que há muita pouca representatividade patrimonial cultural. E aí, e um outro entrave que também foi uma solução, a falta de arqueólogos mergulhadores para me auxiliar nas pesquisas de campo para fazer o registro do sítio. Uma vez que daí eu tomei como importância que eu deveria focar só no sítio de naufrágio, né, e deixar de lado as faianças, né? A partir de uma releitura de tudo que foi feito sobre o Sacramento, né, de pesquisas que já foram feitas, como a pesquisa do Ulisses Pernambucano, de Melo Neto, em 76, em conjunto com a equipe de mergulhadores da Marinha, e depois as pesquisas posteriores do Rodrigo Torres, no qual acho que também foi um trabalho pioneiro para a arqueologia subaquática, para o patrimônio cultural subaquático, o trabalho do Rodrigo, que foi em 2015, 2016, ele desenvolveu um projeto de pós-doc aqui, no projeto Observa Bahia, pela Federal da Bahia, onde ele fez uma análise de vários sítios de naufrágio como potencial de turismo sustentável, como viabilizar um turismo sustentável interagindo com as operadoras, com as escolas de mergulhos e agências de operação de mergulho, e mais isso. E aí depois e eu precisava de arqueólogos mergulhadores, mas até 45 minutos do segundo tempo eu não encontrava essas pessoas, e eu precisei juntar um dinheiro para trazer pessoas de fora para participar comigo, porque a questão há arqueólogos mergulhadores, a UFES disponibiliza, a UFPE também tem, a UFPI, né? Só que aí que eu vou chegar até lá. Mas não há mergulhadores que estejam, arqueólogos mergulhadores que estejam mergulhando frequentemente, constantemente, para ser capaz de fazer participar de um sítio como o Sacramento, fazer um registro do sítio como o Sacramento. O Sacramento está situado a 32 metros de profundidade. Há você tem que ter uma noção muito segura da segurança, porque à medida que você vai mergulhando, você consome mais rápido, o volume do seu corpo diminui, você consome mais rápido o ar que você carrega consigo. E o que te permite, nessa rapidez, você só conforme a tabelas de segurança o protocolo que a gente segue da Marinha dos Estados Unidos, só é permitido para 32 metros de profundidade, de um modo geral, pela 15 minutos de tempo de fundo.
E porque depois de 15 minutos de tempo de fundo, você tem uma margem de 20 a 40 minutos para subir, para exalar o excesso de gás que você respira, para chegar até a superfície, com o excesso já liberado, para evitar a doença descompressiva, né, que é a formação de bolhas de gases na corrente sanguínea. E se você subir rápido com esse excesso de gás, é como se fosse uma garrafa de refrigerante. Se você abrir muito rápido, essas bolhas sobem rapidamente, o que não é seguro. Bem, e eu não tinha. Então, só que aí foi assim, a minha solução também, apesar de não ter arqueólogos subaquáticos, justamente para foi uma solução, uma maneira de, na prática, sensibilizar a importância da preservação do patrimônio cultural. Eu tive apoio e ajuda de instrutores mergulhadores recreativos. E entre eles, um especial carinho com Jornada e a Vani Oliveira, representante, um dos representantes da NAUI, né? O Oswaldo Delcima Monteiro, e que junto com eles, né, e depois, no final, no segundo mergulho, na segunda etapa de mergulho, quando já havia sido feita a limitação do campo, aí veio o professor Flávio Calipo, que se ofereceu como estagiário da minha pesquisa, e trouxe junto com ele o instrutor de mergulho Marcos Davis, Braga, que um grande instrutor que é estudante de ciências do mar, é mestrando em ciências do mar, e está sendo orientado pelo Flávio Calipo, que foi, nossa, a ajuda dele foi muito bacana, foi fundamental para o desenvolvimento da minha pesquisa, e de coração veio um queridão, eu trouxe o Júlio César Marins, porque por causa da quantidade de mergulhos que ele já tinha feito. Júlio César Marins, graduando da UERJ, também está ali na batalha, no sufoco ali, sempre que pode mergulha, estuda, trabalha, né, e sou muito fã dele. E aí é isso, eu chamei, só que isso foi numa segunda etapa, né, no final. Enfim, e aí, acho que eu já devo ter estourado aqui uns 15 minutos, gente. Qualquer coisa, por favor, me falem. Cris? Gente, vocês estão mudas, eu não estou escutando. Você estourou, eu escrevi. Bom, deixa a Cris falar. Você não viu, já foram 22 minutos já. Pois é, eu acho que... só para finalizar, então. Só para finalizar. Eu não tive... eu vim aqui contar a minha história da pesquisa, apesar de não conseguir falar tudo, né? Porque para chamar a atenção dos estudantes, aqueles que estão interessados em arqueologia subaquática, para fazer um curso e para, se possível, terem uma constância de mergulho, porque a gente está precisando. Mas, ao mesmo tempo, eu só tenho a agradecer os mergulhadores, né, os instrutores de mergulho, que me ajudaram muito. Eu estou muito grata, estou finalizando o croquis dos registros da pesquisa, e eu estou, assim, muito... Tá sendo lindo o que eu estou vendo, porque está saindo justamente aquilo que a gente viu e registrou, sabe? Está muito legal. E aí... E também a NAUI, né, assim como outras credenciadoras também possuem, mas a NAUI, ela possui o curso, a especialidade de arqueologia subaquática. Gostaria que os mergulhadores
também, se caso se interessem, né, em fazer o curso de arqueologia subaquática ministrado pelo próprio professor Gilson Rambelli, de ver como é a prática da arqueologia, como a prática da arqueologia subaquática é lidada e o que se pode fazer da preservação do patrimônio cultural subaquático. Obrigada, eu falei demais, gente. A minha pergunta ia ser sobre o sacramento. Mas tudo bem. Que legal que você se empolgou e falou animada. Certíssima. Eu considero a pesquisa da Bia uma... Ai, menina, o microfone de vocês dá um retorno de que me incomoda muito. Obrigada, Camila. Então, considero muito importante a pesquisa da Bia. Nos bastidores nós conversamos sobre isso, que o quanto ela, há 15 anos, eu fiz as contas outro dia, quase 15 anos a Bia desenvolve essa pesquisa com o Galeão Sacramento, como ela contou, primeiro com a faiança, mas teve os mergulhos e várias histórias e passou pelo mestrado, que foi sobre outra coisa, mas ela sempre teve com o Galeão Sacramento, embora tenha feito um mestrado em outra coisa. Eu considero que a pesquisa em quantidade de tempo, né, dentro da arqueologia subaquática no Brasil é a maior em termos de tempo, né, além de ter uma importância que não é só para o Brasil, a importância internacional. Ela não falou aí, depois se ela quiser continuar falando mais do Sacramento, ela vai falar, mas que é um dos poucos galeões portugueses do mundo onde é possível mergulhar e fazer pesquisa. Então eu te admiro muito, Bia, pelo teu trabalho. Obrigada. E pela tua pesquisa. Sou mesmo muito sua fã de carteirinha, e é uma pesquisa de uma mulher. É mais incrível. Agora, quem vai falar é a Camila. Camila, acho que a gente pode aproveitar o formato que a Bia fez e de contar um pouco da história e falar um pouco já da nossa pesquisa. A minha pergunta para ti era sobre a tua pesquisa, então acho que você pode fazer como a Bia fez e fazer uma fala aí de 15 minutos, talvez um pouquinho mais. Eu vou te mandar a mensagenzinha pelo chat, fica de olho quando der 15 minutos, e aí quando der 15 você já vai finalizando, tá bom? Pronto, estão me escutando? Sim. Então, pronto. Eu vou começar então falando um pouco da minha trajetória e, se der tempo, vou falar um pouco da minha pesquisa. Bom, meu primeiro interesse por uma arqueologia que pensa as águas ocorreu ainda na graduação, mais especificamente no ano de 2013. No ano de 2013, um professor docente da Universidade Federal de Pelotas, o professor Lúcio Menezes Ferreira, me convidou para fazer parte de um projeto dele, me ofereceu uma pesquisa vinculada ao projeto dele, mais especificamente ao projeto dele que ele coordenava, na verdade eu não sei se ele ainda coordena, designado, abre aspas, o Pampa Negro, Arqueologia da Escravidão na região meridional do Rio Grande do Sul, 1780 até 1888, fecha aspas. E a pesquisa que ele me ofereceu foi a seguinte: na ideia de eu fazer um levantamento das embarcações que se engravam pelo Porto de Pelotas, que aportavam e zarpavam do Porto de Pelotas no século XIX. Bom, aceitei a pesquisa, porque ela seria para os dados que eu coletasse, eu empregaria na minha monografia, mas também me chamou a atenção porque era uma história da cidade de Pelotas e eu queria contribuir para essa história, porque eu sou pelotense e queria dar minha contribuição. Bom, daí eu iniciei, então, no ano de 2013, a coleta de dados sobre esse porto em material jornalístico, em jornais locais da cidade de Pelotas. E eu passei um ano, eu transcorri um ano lá na coleta
de dados sobre essa dinâmica portuária. E acabei, no decorrer dessa pesquisa, me deparando com outros materiais sobre o porto, e daí passou um ano, chegou o momento de eu sentar e escrever sobre esse porto. E nesse momento de sentar, escrever, analisar, eu me deparei que eu estava entrando em outra arqueologia, que na época eu acreditava que seria uma arqueologia subaquática. Daí eu fui atrás do docente para ver se ele me proporcionaria um rol de leituras ou materiais de leituras que falassem sobre essa arqueologia. E o professor me alegou que ele desconhecia essa arqueologia, que ele não seria capaz de me orientar. Como eu estava com o tempo ali estipulado para concluir o curso, eu optei por fazer o seguinte: não, eu vou terminar esse trabalho agora, a partir das perspectivas que eu estou trabalhando, mais um lado da arqueologia histórica, e depois, num segundo momento, depois de formada, eu vou atrás dessas arqueologias, que é o que de fato eu fiz. Eu concluí a graduação e fui atrás dessas arqueologias. Bom, ao fazer um levantamento de materiais que discorrem sobre essa arqueologia, eu me deparei com os trabalhos do Gilson Rambelli, do Paulo Bava de Camargo, do Leandro Duran, e com materiais a âmbito internacional que discorrem acerca da história da arqueologia marítima, da arqueologia náutica, da arqueologia subaquática. Centrando nesses professores que estão localizados no Brasil, que trabalharam com a difusão dessa área no Brasil, eu notei que a maior parte do corpo docente dessa área estavam alocados lá na Universidade Federal de Sergipe. Daí, a partir disso, eu comecei a pesquisar mais sobre esse curso na universidade. Eu pesquisar sobre o PROARC, fui na página, fiz levantamento de grade curricular, tanto do PROARC como da graduação. Observei que tanto na pós-graduação como na graduação eles ofertam disciplinas pensando essa arqueologia, para abordar essa arqueologia, me chamou a atenção. Além disso, notei que eles ofertam eventos também para discutir essa arqueologia, que às vezes acontece paralelamente cursos para preparar essas pessoas para atuar em meio às águas, com um olhar arqueológico. Isso me chamou muito a atenção. Eu pensei, nossa, eu preciso ir para Aracaju. Eu quero me tornar uma aluna da UFES, porque lá pode me proporcionar essa capacitação que eu estou me interessando. Então, assim, no ano de 2015, eu não consegui concretizar esse sonho, porque eu consegui trabalhos bem pontuais dentro da arqueologia, então não consegui a quantia suficiente para me deslocar até lá. Já no ano de 2016, eu consegui me planejar melhor financeiramente. Eu deixei de lado a arqueologia, vou pegar um outro trabalho, que também estava vinculado à pesquisa, mas um outro tipo de pesquisa fora da arqueologia. Vou pegar outro trabalho que me proporciona um valor, mais ou menos, que eu sei quanto mais ou menos que eu posso ganhar por mês, para eu conseguir juntar, de fato, para me deslocar até Aracaju. E no ano de 2016, trabalhando, estudando, eu consegui realizar esse sonho, que na verdade também não devo só ir. Claro que foi fundamental o trabalho. Se não tivesse trabalho, eu não teria conseguido me deslocar, mas teve outros fatores também relevantes que me ajudaram muito. A Beatriz, eu conheci a Beatriz de uma forma virtual nesse meio tempo, ela me estimulou muito para que eu fosse para Aracaju, para que eu concretizasse esses sonhos. Inclusive, ela ficou a par das minhas dificuldades financeiras, como tinha receio de não conseguir concretizar isso. Nesse meio tempo, eu também busquei contato com o professor Paulo Bava de Camargo, que ele também foi muito solícito comigo, atendia meus e-mails, me respondia, começou a me orientar, ainda eu nem sendo aluna da UFES, de fato. E isso tudo contribuiu para que, de fato, eu ingressasse na UFES. No final, como eu falei, deu tudo certo. Eu consegui, passei no final do ano de 2016, no ano de 2017, fui para Aracaju e eu fui já no meu primeiro semestre fazendo uma coisa que eu também já tinha ciência que existia na UFES, o Projeto Nadar. É um projeto vinculado, um projeto de extensão, até onde eu sei,
vinculado ao Departamento de Educação Física da UFES. Bom, por que eu fui buscar esse projeto? Porque eu me interessei por essa arqueologia sem saber nadar. Eu, diferentemente da Bia, eu na minha infância, eu não tive um contato com as águas. Eu não ia, aqui em Pelotas tem uma praia de lagoa. Eu não ia para essa praia de lagoa, eu não ia para a praia do Cassino. Aliás, eu não conheço a praia do Cassino até o dia de hoje. Não fazia parte da minha realidade, então eu não sabia nadar. Aliás, eu tinha um pânico de chegar nas margens, até de um rio. Tinha pânico de subir numa ponte e eu queria buscar esse contato com as águas. Eu queria perder esse pânico, eu queria aprender a mergulhar. E só que, infelizmente, por um mestrado durar apenas 2 anos, eu acabei só, digamos que, me relacionando, aprendendo um pouco. É que, assim, de fato, aprender a nadar, eu não consegui ainda, mas eu perdi o pânico das águas nessas aulas de natação. Eu aprendi a respirar debaixo das águas nesse curso. Eu aprendi a dar o famoso passo de gigante. Eu tinha muito medo de entrar na piscina naquela forma que se dá o passo de gigante. Eu consegui enfrentar essa dificuldade no início tinha nas aulas, consegui fazer isso. Essas aulas foram super relevantes para mim e desejo muito agora no doutorado prosseguir sendo aluna da UFES e desejo muito que concretizar também esse sonho de conseguir fazer um curso básico, um curso avançado de mergulho e conseguir também fazer alguma coisa conseguir fazer algum trabalho correlacionado à arqueologia subaquática também. Mas, e é isso. Cris? Tô aqui, Camila. Pronto. Nós vamos agora para o último bloco, né? Que é a minha apresentação. E eu vou falar um pouquinho da minha experiência acadêmica também. Aí vocês controlam meu tempo, meninas, para eu fazer cálculo aqui. Fala, Camila. Desculpa, acabei me esquecendo, eu não falei um pouco da minha pesquisa. Tu gostaria de escutar ou a gente deixa para um outro momento? Eu acredito que pode, porque você tem tempo ainda. Você tem mais alguns minutos. Mais uns 6, 7 minutos. Dá para você falar. Tá, então, falando um pouco da minha pesquisa. Bom, eu fiz uma arqueologia do Porto de Pelotas, ou seja, seguindo aquela ideia da arqueologia do Porto, que o Paulo Bava de Camargo desenvolveu. Eu busquei compreender como esse porto foi sendo constituído desde 1870 até 1940, as transformações materiais, transformações funcionais, transformações econômicas pelas quais ele foi passando. E para entender essa construção, eu delimitei uma área, uma determinada paisagem para me compreender e delimitei, fiz um recorte temporal também. Eu delimitei o porto de 1876 a 1940. Por que eu fiz essa delimitação? Porque eu busquei compreender um porto em específico. O porto que eu acredito que, e pelo que as informações foram mostrando, foi um porto modernizado, um porto que foi sendo modernizado de Pelotas. E eu analisei esse porto a partir de perspectivas da arqueologia portuária e da arqueologia de ambientes aquáticos. Da arqueologia portuária, aquela ideia que a Maria Luísa Plô, o Paulo Bava de Camargo e outros estudiosos discorrem que Porto não foi tudo igual, tanto nos aspectos materiais, como funcionais, como nos aspectos econômicos. As motivações para a construção deles não foram os mesmos. E tentei mais ou menos isso, tá? Quanto à arqueologia de ambientes aquáticos, bom, busquei aquelas materialidades, entender aquelas materialidades associadas, que poderiam estar associadas
as interações das pessoas com os meios aquáticos. Nisso eu fiz um levantamento de materialidades a partir de fontes documentais e também em campo, mas nada numa prática invasiva, apenas em campo fazendo registros fotográficos, fazendo registro via GPS, na ideia de um levantamento arqueológico de superfície sem nenhum tipo de intervenção na paisagem. E entre esses dados eu pensei para entender esse porto, tanto os bens emersos como de interface, os elementos que não existem mais nessa paisagem, que foram apontados pela documentação, os elementos que existem ainda, que inclusive alguns eu nem tinha ciência disso, fazendo levantamento arqueológico de superfície. E mais ou menos foi isso. Daí se houver alguma dúvida, daí vocês podem me perguntar, tanto vocês como os ouvintes. Ok, falando em dúvidas e perguntas, já que a minha fala é a última de nós três, eu vou pedir que quem nos assiste, se já quiser ir fazendo perguntas aí no chat, alguém anota, ou, enfim, porque enquanto eu estiver falando eu não vou prestar atenção nas perguntas. Alguém anota e aí depois da minha fala nós já abrimos para as perguntas de quem nos assiste. Tudo bem assim, meninas? Ok. A minha história dentro da arqueologia subaquática, se eu for contar aqui, vai ser muito maior do que 15, 20 minutos, porque foi praticamente uma saga. Desde que eu decidi que eu queria fazer arqueologia, eu sou de Santos, que é litoral do estado de São Paulo, é uma cidade portuária. Com muito orgulho eu digo que a minha cidade tem o maior porto da América Latina. Sempre que eu me apresento para alguém aqui e falo sou de Santos, ai Cris, você não vai dizer que é o maior porto da América Latina? E então eu convivi com isso, com essa proximidade. Eu sempre gostei de história. Os meus pais, embora não tenham assim tanto estudo, a minha mãe tem um estudo bem básico, meu pai gosta muito de ler. Começou o curso universitário 3 vezes e não concluiu nenhuma, mas ele tem uma leitura muito boa e gosta muito de história e geografia, então isso sempre foi presente assim na minha família, de visitar alguma cidade e ir visitar a igreja e o museu, tem que ir no museu. E hoje eu vejo que mesmo sendo de uma família que não era rica assim de posses, uma família digamos classe média baixa, eu sou privilegiada de desde criança ter frequentado museus e ter aprendido a gostar disso. E a questão do meu pai ser portuário também me contribuiu para eu gostar muito disso, do mar, do navio, do porto, porque foram assuntos que sempre tiveram muito presentes na nossa casa, assim, na mesa do almoço, na mesa do jantar. Aí o navio tá vindo de tal país, eu trabalhei com pessoas com filipinos, com espanhóis, e o meu pai fala a diferença das pessoas, das nacionalidades, as comidas, se bem que ele, como vigia portuário, nem sempre, mas às vezes recebia o convite. Meu pai fala um pouco de espanhol, fala um pouco de inglês, pelo que ele aprendeu no Porto. Então é uma vivência assim muito com os países do mundo dentro da sua casa, né? Então isso sempre, esse universo marítimo sempre me fascinou muito. E hoje até na minha atuação profissional eu lembro muito assim do meu pai, porque hoje eu atuo como arqueóloga subaquática em um projeto de dragagem. Várias vezes eu trabalho de madrugada e o meu pai agora ele é aposentado, gostava muito de trabalhar de madrugada. E também para ir para as dragas nós pegamos o barco. Eu penso, nossa, como isso me lembra que a vida do meu pai no trabalho devia ser assim, e é gostoso, gosto disso. Então, mas quando eu cheguei na faculdade de História, eu já vim com isso, que eu queria fazer arqueologia subaquática. Arqueologia submarina, que eu não sabia nem o nome. E daí, na época, em 98, a professora Eliette falou, mas isso é muito distante, só 2 arqueólogos eles falam inglês, falam francês, foram
estudar fora do Brasil. Aí eu fiquei meio assim, mas mesmo assim eu me envolvi no laboratório, o antigo IPARC, que era o Instituto de Pesquisas Arqueológicas da Universidade Católica de Santos. Infelizmente, hoje esse instituto não existe mais, mas ele era muito bem equipado, tinha pesquisas bastante interessantes. E depois de formada, aí eu me formei em 2002, eu me continuei envolvida com o laboratório como voluntária. Aliás, eu acredito que eu me envolvi com o laboratório, com o Instituto, com o IPARC, mais depois de formada do que enquanto eu estava na graduação, porque depois de formada que eu falei, eu quero mesmo arqueologia. E a professora Eliette foi bastante paciente assim comigo, ela se encontrava, ela percebeu que eu gostava e me dava até umas aulas meio que assim como que particulares. Nós fizemos uma parceria. Aí na época eu não era mais professora, porque eu fui professora, tive uma história na educação, eu fui professora de crianças durante 8 anos, eu trabalhei com formação de professores na Secretaria Municipal de Educação de Santos, no município, eu era funcionária pública. Eu trabalhei depois com meio ambiente no Jardim Botânico Municipal de Santos, e todo esse período, que depois somando dá 18 anos, todo esse período eu queria ser arqueóloga subaquática. Então, assim, corri atrás disso. E aí, na época, 2004, eu era casada ainda, e o pai dos meus filhos, né, disse assim, tem um pessoal estudando arqueologia subaquática. Ele era jornalista, enfim, muito interessado, e achou uma matéria. Na época, é muito doida essa história, porque ele achou uma matéria sobre a ONG Barra Sul, e um projeto lá em Santa Catarina. Só que quando nós fomos pesquisar na internet, e pensa, a internet em 2004, não era a internet hoje que você tem vídeo do YouTube, tem nós aqui falando, tem vários arqueólogos e arqueólogas, não tinha quase nada. Mas tinha sim, tinha o site do SEANS, que foi organizado pela jornalista Glória Tega. Então, pelo site do SEANS, ele falou, tem o Gilson Rambelli, um arqueólogo que está trabalhando com isso, e aí vimos o Paulo Bava de Camargo, o Flávio Calipo, o Leandro Duran, conhecemos os textos que tinham ali no site do SEANS. E foi muito engraçado que comentei isso com a professora Eliette, e ela falou, o Gilson Rambelli vem aqui. E foi ela que me apresentou ao Gilson Rambelli pessoalmente, lá em Santos, porque ele ia dar uma disciplina no curso de patrimônio, junto com Bava e Duran, não sei se Calipo dava essa disciplina, e daí eu tive esse primeiro contato com eles. Em 2005, eu fui na SAB, de Mato Grosso, que teve o simpósio de arqueologia subaquática. Aliás, eu fui nessa SAB só por causa do simpósio, eu queria ir no simpósio. E foi incrível, assim, porque estava lá, era um simpósio internacional, tinha o Robert Grenier, tinha do Canadá, tinha o Francisco Alves, daqui de Portugal, a Pilar Luna, do México, e acho que foi a primeira arqueóloga subaquática mulher que eu vi na vida, foi a Pilar Luna, e assim, para mim foi uau, e ela pesquisando cenotes e mostrando os vídeos da National Geographic sobre os cenotes, meu Deus, que coisa maravilhosa, foi muito bom para mim, aquele encontro. E daí voltei e queria estudar arqueologia. Na época eu fazia aula de uma pós-graduação em Ciências Humanas em São Paulo, e eu tinha aula de arqueologia com Pedro Paulo Funari. E aí, quando o Pedro Paulo Funari, eu queria falar com ele para ele me orientar, porque eu já queria arqueologia. Na verdade, eu não tinha coragem de entrar direto no mestrado. Então, entrei e tal, e aí ele foi... Eu vou resumir a história, porque eu fiquei vários dias para falar com ele, eu só falei com ele assim no último momento do congresso, e ele me aceitou me orientar. E então, o Funari foi o primeiro arqueólogo a me incentivar a ser arqueóloga, assim, de verdade, do tipo, faça um mestrado. E ele me convidou para ser aluna dele
no curso de arqueologia pública, era uma disciplina que ele dava na Unicamp, e que, olha que coisa maluca, ele dava essa disciplina junto com o Gilson, e ele falou assim para mim, não sei se você vai gostar, você faz a disciplina, mas eu não vou poder dar todas as aulas, e eu vou dividir essa disciplina com o Gilson Rambelli. Eu lembro que eu pensei assim, gente, tudo que eu queria, eu vou ter aula com o Gilson na Unicamp, e foi muito demais também isso. E aí depois foi toda uma trajetória, eu entrei no mestrado depois, que eu também vou encurtar a história, que é gigantesca, também é uma saga. Eu entrei no mestrado em arqueologia no MAI USP e fui orientada pela Marília Cury. E eu sou assim muito grata por essa orientação da Marília, porque para quem não sabe, antes, agora não é mais assim o processo do MAI USP, mas você precisava de uma carta para fazer a prova. E para mim foi muito sofrido conseguir essa carta. Mas enfim, a Marília me aceitou. Eu vou contar aqui a história, porque assim, já que estamos falando de arqueóloga mulher, e as pessoas não têm noção de dificuldades ou desafios que nós passamos por sermos mulher. E aí, assim, porque é igual, não é. A Marília me aceitou numa situação assim. Ela me chamou para conversar numa coisa que eu considero um milagre, porque foi um congresso que eu não fui. E a Adriana Negreiros, que é minha amiga, foi no congresso, ela lembrou da Adriana, lembrou de mim e falou, eu quero conversar com a Cris em relação a essa questão da carta, do mestrado e tal. E aí eu fui para São Paulo, a Adriana Negreiros, que é minha amiga, que é arqueóloga agora também, nós fizemos um mestrado juntas na USP, foi dirigindo, ela tinha muito medo, por quê? Porque eu estava grávida do meu segundo filho, do Vinícius. E o Vinícius nasceu no dia 28 de novembro. E eu conversei com a Marília, era dia 8 de novembro. Então faltava 20 dias para ele nascer. Por que eu digo que essa história da questão mulher teve muito a ver? Aí eu conversei com ela falou assim, você quer? Aí eu olhei assim para minha barriga, falei, Marília, você tá vendo, né? Tô grávida, eu vou ganhar um bebê. Isso era novembro, o processo seletivo do MAI costuma ser do mês de maio. Eu vou ganhar um bebê daqui a uns dias. E então, e a Marília fez uma pergunta, a gente já se emocionou, assim, lembrando essa história. Eu não vou chorar aqui porque eu sou uma chorona. Mas ela falou assim, você quer? E eu falei, eu quero. Eu fui muito firme, assim, naquele eu quero. E ela me disse uma coisa que foi muito interessante, foi isso mesmo. Ela falou, então você primeiro, seu bebê vai nascer, você vai cuidar dele, e depois quando ele estiver um pouquinho maiorzinho, você dá mamar para ele num peito, e no outro, você com a outra mão, você escreve. E foi exatamente assim, no primeiro mês eu não conseguia, foi uma cesariana, não conseguia escrever nada e o bebê é muito pequeno, mas quando o Vinícius tinha um mês e pouquinho, eu já comecei a escrever o projeto. Eu ia para os encontros de família, churrasco, essas coisas, eu levava o meu filho e levava os livros de arqueologia para estudar para a prova do mestrado. É uma prova muito difícil a da USP, quem conhece. E daí, o dia que eu fui fazer a prova, o meu filho tinha 4 meses só. A minha mãe foi comigo. Olha a questão da mulher, né? A minha mãe me apoia muito que eu estude. Embora a minha família não entenda muito a minha mudança de profissão, de ter largado os meus 18 anos de funcionária pública, mas em relação a estudar, eles sempre valorizaram isso. O meu pai e a minha mãe. E daí ela foi comigo para fazer a prova. Eu lembro que a prova de inglês foram 2 horas, eu dei mamar para ele, fiz a prova, foi tranquilo. Depois, a prova teórica eram 4 horas. O menino mamava de 2 em 2 horas. Mas, gente, me perguntaram, você pensou no seu filho em algum momento de prova? Não, porque era tanta coisa para escrever que eu acho que eu nem lembrei que ele existia. Eu tinha que escrever. E só para dizer aqui, não é para me exibir, mas eu tirei nota 10. Por que eu falo 10? Porque eu vim de uma universidade privada e muitas vezes o professor da universidade pública olha o aluno da universidade privada para orientar com uma certa desconfiança, tipo, vai dar conta de uma pesquisa acadêmica aqui? E então, por que eu falo do 10, assim? Porque eu demorei tanto tempo para conseguir aquela carta, ou seja, eu tinha a capacidade de entrar e de fazer, até que fiz e concluir o meu mestrado ali na USP.
Resumindo, no final, fiz a pesquisa, propus um museu de arqueologia marítima para a cidade de Santos, a Marília foi excelente. O Gilson Rambelli esteve na minha banca de mestrado, e aliás, as palavras que o Gilson Rambelli e o Funari me disseram ali naquele momento foi muito importante para eu continuar minha trajetória, minha carreira acadêmica, porque eles disseram, você tem que continuar. E para mim, assim, não era qualquer pessoa, era Marília Cury, Pedro Paulo Funari e Gilson Rambelli dizendo para mim, você tem que continuar a sua pesquisa. Então isso foi muito marcante assim na minha vida. E aí depois daquilo eu fiz a prova, aí a Bia, né, acompanhou um pouco do nosso, entramos juntos no doutorado, e eu larguei os 18 anos lá de prefeitura e me mudei para Sergipe com os meus 2 filhos, a Mariana e o Vinícius. E que é interessante também, porque embora eles sejam crianças, né, hoje a Mariana já vai fazer 18 e o Vinícius 10, mas na época que eu mudei para Sergipe, a Mariana tinha 12, mas os meus filhos, mesmo quando eles começam a entender, eles sempre me estimulam a continuar estudando e continuar nos sonhos de estudo e tal. Então isso é muito, muito legal. Eles são assim os meus fãs número 1 de carteirinha. Vai mãe pro YouTube. Eu entrei no YouTube, é Mariana e Vinícius, sabe? Porque o primeiro, que é esse raio de YouTube? Entra lá, faz um canal, fala de arqueologia, meu Deus! E daí fui para Sergipe, então. Junto com nossa, são muitas histórias, vou resumir, mas junto com o mestrado em arqueologia na USP, eu também fiz um curso de arqueologia subaquática distante no IPT-UAL, que é o Instituto Politécnico de Tomar, que é daqui de Portugal, em parceria com a Universidade Autônoma de Lisboa, e no meio do mestrado eu fiz um estágio em arqueologia subaquática, e esse estágio, primeiro eu tive uma preparação com Gilson Rambelli em Sergipe, porque eu já tinha curso de arqueologia básica, de mergulho básico, de mergulho avançado, e esse trabalho exigia que se fizesse o rescue e primeiros socorros antes de ir para campo, e eu fiz isso com o Gilson em Sergipe. E depois eu fui ficar 15 dias na Bahia para fazer esse estágio, que era um projeto da TRBA, da Petrobras, a empresa, acho que era Acervo Cultural, Bia, depois você me corrige lá, onde o Viva tinha participação. Aliás, o Viva era o coordenador geral desse projeto. E daí, então, foi a minha primeira experiência, assim, profissional. Por que eu fiz, às vezes me perguntam, até o Gilson Rambelli já me fez essa pergunta, assim, por que você fez essa pós, né, se você tava... O meu medo era que eu saísse da USP em uma pós de arqueologia terrestre, mesmo o meu trabalho sendo de marítima, e que as pessoas não me reconhecessem como arqueóloga subaquática. Por isso que eu quis fazer a pós de Portugal. Isso era um medo. Outro medo que eu tinha era que, como o meu processo já para entrar na USP já se arrastava quase 3 anos, eu pensei, eu tenho que estudar alguma coisa. Então, eu me inscrevi na pós de Portugal antes de passar no mestrado. No mestrado. Então, assim, se eu não estudar alguma coisa agora, eu vou ficar louca, porque eu gosto muito de estudar. E aí entrei na pós e acabou que deu certo de entrar na pós, e eu passei no mestrado e fiz as 2 coisas ao mesmo tempo. E eu trabalhava 8 horas por dia ainda na Prefeitura de Santos. E quem sabe, eu não moro em São Paulo, eu ia de Santos para São Paulo para estudar. Aliás, desde que eu me formei na história, eu comecei essa vida de sair fora de Santos para poder estudar arqueologia e arqueologia subaquática. Bem, no doutorado, eu não sei, depois se vocês quiserem em outro momento eu falo da minha pesquisa. Eu amo a minha pesquisa do doutorado, eu acho ela muito interessante, é na Praia do Francês, Alagoas. Foi uma sugestão do meu orientador, Paulo Bava de Camargo, porque eu tinha um tema, eu queria pegar esse sítio da Bahia, que eu estudei, e estudar no doutorado. Esse era o meu projeto, e o Bava sugeriu que eu mudasse para a Praia do Francês, e foi assim uma das melhores mudanças, se abriu um mundo. E porque eu descobri todo um universo das pedreiras ali, eu sou a única pessoa maluca do mundo que estuda pedreiras à beira-mar, embora elas existam aqui em Portugal, tem
não sei, 7 não sei o que lá das Mil Fontes, que é lá para o sul, que tem esses recortes de rocha, que era essa mineração na beira da água. Em Cádiz, na Espanha, tem essa mineração na beira da água. Aí no Brasil, eu sei que além da Praia do Francês, Alagoas, tem também Itaparica, que é na Bahia, e que a Bia já me mandou fotos, e tem Itamaracá, em Pernambuco, que o Josué Lopes mandou fotos para mim também, que também é arqueólogo subaquático. Então, esse ambiente do mar faz toda a diferença na minha pesquisa, porque eu fui descobrindo os mestres negros conforme eu pesquisava. A princípio eu pensava os recortes da rocha, tudo, e me incomodou eu ir para a qualificação sem falar das pessoas. Eu queria falar das pessoas, era uma incomodação parecida com a da Bia. E aí eu fui vendo que, relacionada a essa questão dos recortes das rochas ali na beira da água, tinha os mestres negros. Nisso, como eu disse ontem, a Luciana Novaes e a Luciana Alves, por terem estudado isso no mestrado e doutorado delas, elas me deram algumas sugestões, porque não há muitos documentos escritos. E esse é um dos meus maiores desafios, caso eu queira continuar essa pesquisa. Falta documentos escritos sobre esses negros, que eles chegavam já no Brasil, já com algum ofício. Então, eles não eram escravos como os outros, eles tinham uma distinção, um certo status. E então, e não tem nada registrado sobre isso. Então, um livro que até o Felipe Dantas Santos, que é arqueólogo subaquático também, me emprestou um livro do Geraldo Silva, que chama A Faina, a Festa e o Rito. Me abriu muito, porque o livro conta mais sobre esses mestres de ofício, e o Geraldo Silva afirma que eles tinham um papel de destaque social. E ontem saiu uma notícia que eu estou super feliz: vai ter a escavação da Igreja do Rosário, Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, e Marechal Deodoro, em Alagoas, que ela foi a evidência que eu encontrei onde mais tem essas rochas retiradas da praia. Já teve uma pesquisa anterior da Karina Miranda, só que ela escavou do lado de fora. Na minha banca de doutorado, a Luciana Novaes ainda falou: vê o trabalho da Karina. Mas assim, o trabalho da Karina, e nós até já conversamos sobre isso, eu e a Karina, por Messenger, que não diz tanta coisa assim o escravo estar do lado de fora da igreja, porque isso era comum. Agora, eles vão escavar dentro. Eu estou assim louquíssima para que encontrem os negros dentro, porque encontrar os negros só era enterrado dentro da igreja no período colonial as pessoas que tinham um status social maior, um destaque. Então, se ali dentro da Nossa Senhora do Rosário encontrarem os esqueletos dos negros, aí sim, assim, fechar com chave de ouro a minha pesquisa de doutorado. Eu estou muito animada e já quero o contato já de quem está fazendo essa pesquisa, porque eu quero, no mínimo, me manter informada do que vai sair dali. E depois eu descobri que tem um livro sobre um mestre canteiro negro, que, aliás, ele chegou pelo Porto de Santos, e ele fez muitos trabalhos na cidade de São Paulo, no século XVIII e XIX, que ele tinha o nome Tebas, e fala disso, que ele tinha esse ofício, e que ele tinha um destaque social muito grande ali na cidade de São Paulo. Então isso parece que era um pouco comum, e não é contado assim nos livros de história, né? Como se fosse todo negro que chegou no Brasil era escravo, e todo escravo era tratado igual. Então a minha pesquisa mostra que haviam diferentes níveis sociais desses escravos, e eles se organizavam nessas confrarias de ofício ligadas à Igreja Católica, e principalmente a 3 ordens, que isso foi a Luciana Novaes que me explicou e me elucidou muito, que era do Rosário dos Pretos, de São Benedito e de São José. E eles ganhavam, era tipo, desculpa a comparação aqui, gente, mas era como uma maçonaria, digamos assim. Eles tinham uma força política, inclusive dentre eles, eles tinham um governador, que eles chamavam próprio,
E, enfim, tem várias outras coisas. E o que o mar tem a ver com isso? E que eu escrevo isso na minha tese. Como esses negros vinham da África conhecendo bem navegação, corrente marítima e com um conhecimento muito apurado, não é um ambiente onde dá para prender o escravo dentro da senzala, porque eles conseguem fugir. E no livro do Geraldo Silva tem uma situação engraçada que ele diz que o escravo fugia e depois ele aparecia ali no mesmo lugar trabalhando como pago, e todo mundo fingia que não via, porque via que não ia adiantar prender, porque ele ia fugir. Então, a minha tese apresenta isso do mar como caminho de liberdade. E eu gosto muito disso, muito dessa ideia, e continuando essa pesquisa, eu quero continuar nessa ideia. Então, essa é a diferença. Numa pedreira terrestre, você pode até prender as pessoas, mas numa pedreira marítima, você não prende ninguém, a pessoa é livre. E isso, então, para mim, é muito apaixonante. Mas, enfim, eu já falei bastante, eu acho que eu estourei meu tempo aqui, falei 24 minutos pela minha conta. Vamos passar as perguntas, que tem várias. E quem é que vai começar com as perguntas? Quem anotou e quer falar das perguntas? Bia? Camila? Tá, eu vi aqui, eu entendi que tem várias perguntas que dá para juntar numa coisa só, que dá para responder tudo de uma vez. Que aqui no começo, a pergunta do Paulo Hargreaves, acho que um pouco do Marcos também. Eu vou começar com as várias perguntas que eles fez aqui sobre a questão se eu mergulhei com nitrox, as técnicas de pesquisas, mergulho com nitrox, e mais sobre isso, né? A parte técnica da pesquisa subaquática, eu estou entendendo mais como isso. E sobre os cursos de arqueologia subaquáticos disponíveis pelas credenciadoras de mergulho, pelas agências credenciadoras de mergulho. Bom, sobre as técnicas de pesquisa, as técnicas de pesquisas que a gente desenvolve no mundo submerso são as mesmas da arqueologia terrestre, é apenas uma arqueologia molhada. E isso... e o mergulho do nitrox, a gente não fez o mergulho de nitrox porque não havia nitrox disponível. Há uma certa carência de nitrox aqui na Bahia. Só 2 operadoras forneciam nitrox para os mergulhos, e assim, caríssimos, e não compatibilizou com os gastos da logística de campo. E eu tive uma experiência de um campo que eu participei na Espanha, no CASC, no Centro de Arqueologia Subaquática da Catalunha, onde eu participei das escavações de um barco romano situado a 26 metros de profundidade, o Golfo Ferré, muito conhecido lá. E lá eu participei um sítio escola de verão, a parte final das escavações, e ali se mergulhava tranquilamente, perfeitamente, com cilindros de 13 litros de aço e ar comprimido normal, e eu fazia 2 mergulhos por dia para as escavações, e eu não vi que seria problema fazer aplicar essa mesma metodologia, essa prática de campo aqui para o Sacramento a 32 metros. E, bom, talvez porque eu tive uma habilidade, eu fui capacitando, por estar constantemente mergulhando no Sacramento ao longo de um ano. Eu fiz em torno de 58 mergulhos durante um ano no Sacramento. E o Sacramento em si ele foi feito foram 99 mergulhos, né, com a equipe, 58 horas de mergulho, e eu 58 aproximadamente, né? E aí eu estava bastante treinada, então para mim, mas os meus colegas que chegaram depois,
tiveram algumas dificuldades de se adaptar por causa do ar comprimido, o ar normal nas profundezas, no 32 metros. Por mais um tempo limitado de 15 minutos, é difícil raciocinar lá embaixo. Então você tem que pensar muito, planejar muito como você vai mergulhar e vai fazer que atividade você vai fazer lá embaixo. E dá certo. Desde que se planeje muito bem com a dupla, como vai ser feito a pesquisa lá embaixo, é possível fazer o campo. Bom, voltando sobre os cursos de arqueologia subaquática, das credenciais, das agências de credenciadoras de mergulho, sim, existem vários cursos de arqueologia subaquática, mas eu recomendo a ANAUI, né, porque a ANAUI é uma especialidade de cursos de mergulho, oferece essa especialidade por causa do Gilson. Gilson é um dos representantes da Unesco, né, e aí o aluno, né, seja um mergulhador ou um arqueólogo que queira saber um pouco mais, ele vai saber um pouco vai tomar conhecimento de como se fazer a prática da preservação do patrimônio cultural a partir de registros sobre o material encontrado lá embaixo. São feitas aulas em piscinas, né? Você aprende a ter um olhar mais apurado sobre a conservação do patrimônio, dos vestígios arqueológicos. Só que para você ser arqueólogo, você tem que fazer o curso de arqueologia. Para você ser arqueólogo mergulhador, você tem que fazer o curso de arqueologia, que hoje é ofertado pela Federal de Sergipe, pela Federal do Pernambuco, pela UFPI, onde possuem cursos de graduação e pós-graduação. Ou você pode fazer cursos de graduação, a área que te interessar, e como especialização você vai para a arqueologia subaquática. Gente, tem mais perguntas aqui. Oi. Perguntaram aqui sobre divulgação, acho que foi o Marcos Davis. Posso responder? Marcos, várias coisas a dizer sobre divulgação, né? O que vocês acham da aproximação da arqueologia com o público comum, ou seja, como tornar as pesquisas arqueológicas mais reais para o público comum? Tem quase 3 anos que eu estou aqui na internet com um canal que chama Cris Amarante Arqueologia Alternativa, justamente para falar sobre arqueologia, porque quando eu estava no doutorado, em 2006, eu criei um grupo no Facebook que chamava Arqueologia para Crianças e Jovens. E eu procurava informação para colocar nesse grupo e era muito complicado achar a informação de uma maneira que o público que não é arqueólogo entendesse a informação. Então essa era a minha inquietação. Eu comecei a reclamar disso. E a minha filha falou, cria um canal no YouTube e fala você então, ao invés de ficar reclamando. E foi o melhor conselho que ela me deu. Mas assim, eu não sou a única. Antes de mim tem a Márcia Jamile, que tem livros publicados, que tem canal no YouTube, que tem lá 20 mil seguidores. Aliás, ela mudou o canal porque era muito voltado para a arqueologia egípcia. Agora ela chama arqueologia pelo mundo. Existem outros arqueólogos que também têm ações, só que são canais menores do que esses. Tem o site de Arqueologia e Pré-História, que também tem o canal que se chamava Arqueologia em Ação e também virou Arqueologia e Pré-História, e também é coordenado pelo Juca Moreno, a arqueóloga Gabriela
Flamingatos também dá uma super força para o Juca nesse projeto, tanto no site quanto no canal. Então são arqueólogos divulgando. Eu, na verdade, fiquei muito feliz com, Deus que me perdoe, com o que aconteceu na quarentena, mas assim, obrigou de certa forma, ou fez acordar os arqueólogos e as arqueólogas para virem para o YouTube, para o Facebook e para o Instagram falarem das suas pesquisas. Eu acho isso muito positivo. Essa semana, essa é a minha terceira live, porque eu estou envolvida em vários coletivos. Eu estou no coletivo Submersos, que daqui a pouco a Bia vai falar, que teve ontem a primeira live também, em que éramos 3 arqueólogas subaquáticas, eu, a Luciana Novaes, a Luciana Alves, e uma das ideias do coletivo é isso, do canal no YouTube, do coletivo Submersos, para falar de arqueologia subaquática. Eu estou também envolvida com outro projeto que se chama Lives Arqueológicas, que são várias empresas de arqueologia, grupos de pesquisa, a gente que já está divulgando na internet, que se juntou e que tem live lá uma vez por semana. Eu estou amando, eu participo das lives, eu assisto as lives, eu escrevo para as pessoas enquanto tá as lives, porque, né, e como eu estou longe do Brasil, então é uma forma também de me informar sobre as pesquisas que acontecem aí, conhecer as pessoas, e não só a mim. Eu sei muitos alunos de graduação de arqueologia e de outros afins, de história, de geografia, de antropologia, acompanham esses canais, esses sites, esses perfis no Instagram, e esse pessoal está conhecendo também esses arqueólogos e arqueólogas que estão se dispondo a vir para a internet falar do seu trabalho, estão conhecendo por ali. Porque na minha época, eu já não sou tão novinha assim, acho que a Bia também lembra disso, para a gente conhecer um arqueólogo, uma arqueóloga, tinha que ir no congresso de arqueologia, no congresso da SAB, que era o grande, né, que é a Sociedade de Arqueologia Brasileira. Então você ia e ali todos os arqueólogos, ou pelo menos uma boa parte deles estava ali, você via as apresentações de trabalho, trocava informação. E hoje em dia a internet facilita muito essa divulgação. Então hoje tem pessoas que me chamam e que devem chamar a Bia também, e as pessoas que estão mais disponíveis na internet chamam pelo direct do Instagram, chamam aqui pelo Messenger, alguns descobrem meu WhatsApp, porque às vezes eu abro uns grupos de WhatsApp específicos também. Então, para esclarecer dúvida, que é uma coisa que quando eu tinha a idade deles, os 25, 26, 27 anos, nós não tínhamos esse acesso, ou você tinha que ir na universidade para poder encontrar, também tinha essa possibilidade, né? A USP, você podia se inscrever como aluno especial, mas era muito elitizado, era muito distante você chegar num arqueólogo e numa arqueóloga. Então, hoje existe mais disponibilidade de informação, até do que quando eu comecei no YouTube há 3 anos atrás. Mas assim, ainda a gente tem muito que caminhar, muito que melhorar na nossa linguagem, muito que caminhar na forma de chegar nas pessoas, muito que melhorar nesse sentido em vários aspectos, né? Mas eu penso que os acontecimentos dos últimos meses trouxeram, assim, abriu a cabeça abriu a cabeça no sentido de que, olha, a internet é um espaço onde nós podemos nos apresentar, mostrar a nossa cara de arqueólogo, de arqueóloga, falar das nossas pesquisas para além dos congressos de arqueologia. Então eu tenho visto isso como muito positivo. Então acompanha aí, quem perguntou, o Marcos Davis, entra lá no Instagram, #lives arqueológicas, você vai ter informação, vai ter live uma vez por semana. Você entra no coletivo Submersos no canal, se inscreve lá, vai ter vídeo de arqueologia subaquática uma vez por semana. Enfim, tem vários. Tem o pessoal da Cajufes, que é da empresa Júnior de Arqueologia da Universidade Federal de Sergipe, que também está com um projeto de lives. Tem o pessoal da Fundação Casagrande, que é do Memorial do Homem Cariri, do Ceará, que também tem um projeto com várias lives. Eu tenho colocado, assim, ultimamente eu coloco pouco conteúdo meu no meu Instagram, que é o @arquealternativa, o meu Instagram, mas eu coloco as lives das outras pessoas, porque eu penso que a gente tem que divulgar, não é só o meu do outro tá falando, eu assisto, e a outra pessoa assiste, e a gente está aqui para se ajudar. Então existe hoje em dia maior facilidade de conhecer as pesquisas de arqueologia do que há um tempo atrás. E se você, Marcos Davis, tem um interesse só em subaquática, então se inscreve mesmo no
no Coletivo Submersos, porque o objetivo desse canal é falar só de subaquática. Então você vai ter muita informação mesmo. Pelo menos a galera tá bem animada para falar e eu tô bem feliz com isso. Quem responde a próxima pergunta? Porque eu já nem sei mais qual é. Aqui. Tem uma que eu observei que a pessoa perguntou acerca de técnicas de pesquisa, só que ela não deixou claro se ela gostaria de saber acerca das técnicas de pesquisa em subaquática. Bom, mas se for de uma forma geral sobre as pesquisas em geral, eu em campo adotei um levantamento arqueológico sistemático, com caminhamento, observando as estruturas que tem numa área delimitada do porto, numa área que eu delimitei do porto, observei as estruturas, o solo, e além disso, eu caminhei na linha de interface também, pedi autorização para adentrar nos diferentes espaços da área que compreendeu minha pesquisa, e além disso, eu fiz um trajeto a barco pelas margens da área que eu delimitei. Daí foi nesse processo também que eu notei a presença de embarcações semi-naufragadas nas margens do canal São Gonçalo. Eu poderia comentar um pouco também sobre a forma de divulgação da pesquisa, que comentaste anteriormente. Bom, eu pretendo, que eu não sei agora como é que pode acontecer isso em função da pandemia, mas eu pretendo divulgar no Dia do Patrimônio, que tem aqui na cidade de Pelotas, porque até o momento sou eu e outra pessoa que trabalhou sobre o Porto de Pelotas. Essa outra pessoa, ela não divulgou, ela não tem uma dissertação, ela tem só não sei nem se designa monografia, porque no curso de arquitetura é uma outra modalidade de trabalho. Bom, mas essa pessoa que é um arquiteto, Guilherme de Almeida, ele se deteve numa estrutura para falar sobre o Porto, e ele teve uma coluna no jornal daqui de Pelotas, mas sobre uma perspectiva arqueológica até o momento, para pensar o Porto, foi apenas eu, e a minha monografia eu acabei não divulgando ela, e eu estou pensando agora em veicular esse trabalho de uma forma oral nesse evento do Dia do Patrimônio, ou se não der ocorrer em função da pandemia, em outros que possam surgir. É isso. Alguém mais tem alguma pergunta? Pelo que eu olhei aqui, eu acredito que nós respondemos todas as perguntas. Não, Cris, tem a pergunta da Vicky Proença. Diz. Da gente falar mais sobre as dificuldades que a gente passaram, se a gente pode falar mais, se a gente passou por ser mulheres no meio da arqueologia subaquática. Eu vejo assim, às vezes eu confesso que o mergulho, né, o universo do mergulho, ele é um universo muito voltado para o universo masculino. Então, é comum, às vezes, a gente se passar por despercebidas, nós, mulheres, passar por despercebidas entre os homens. E ficar uma coisa entre eles. Mas eu acho que isso está mudando, vai mudar, e né, eu acho que a live de ontem, as mulheres, né, inaugurando o Diálogo Submersos, a nossa live de hoje, sabemos aí de mais estudantes de arqueologia subaquática que estão aí na batalha, e sabemos e também o mundo científico também é forte, né, o universo feminino, e eu acho que para mudar isso a gente tem que aparecer mais, divulgar mais, e isso vai ser mudado. Para mim, Bia, essa questão do gênero, Bia e Camila e quem nos assiste aqui, é uma questão muito nova, assim, eu venho parando para pensar. Enquanto eu estava no Brasil, eu acho até que a Bia era mais, assim, das mulheres, eu não entendia direito, mas agora eu sei porque eu não entendia direito, porque eu vim da educação,
E na educação básica não existe isso, porque quem manda é a mulher. Então, assim, a professora, a diretora de escola, a coordenadora, você vai para a Secretaria de Educação, as chefas de equipa. Então, assim, por quase 18 anos, eu não passei por isso. Então, quando eu cheguei na arqueologia subaquática, de fato, assim, né, deixei a educação, se bem que eu acho que a educação já mora tanto em mim, que é uma coisa, assim, tudo junto e misturado hoje. Mas eu não entendia direito isso, achava meio esquisito, assim. Tudo bem que o primeiro campo que eu fui de arqueologia subaquática, que foi esse com Paulo Bava, em 2012, lá na TRBA, eu era a única mulher. Mas, assim, naquele momento eu não sentia, assim, uma distinção. Muito pelo contrário. E nisso, Paulo Bava está aqui me assistindo. Parabenizo sempre o Bava, porque ele sempre me incentivou a continuar. E o Gilson também, sempre nos incentivou a continuar estudando, a mim e a Bia. E as outras mulheres também que vieram, né? É porque como eu tenho uma relação muito próxima de amizade com a Bia e a nossa história de entrada no doutorado teve, assim, uma longa história que é próxima também, então eu acabo sempre citando nós duas, mas as outras também foram apoiadas. Então, nós somos apoiadas para entrar nesse mundo acadêmico como arqueólogas subaquáticas. Depois de um certo tempo, eu passei a sentir uma certa dificuldade em relação ao mercado de trabalho. Mas é o que eu digo também. Hoje eu trabalho em uma empresa de arqueologia subaquática em Portugal, onde as mulheres ocupam o cargo de chefia. Então, eu já não sinto mais isso na minha pele, percebe? Porque eu estou numa posição tranquila profissionalmente, né? Onde eu estou atualmente não há uma distinção. Não tem assim, você tem que ser muito excelente no mergulho para pegar uma coordenação. Até porque a gente não mergulha o tempo inteiro nos projetos de licenciamento. Num acompanhamento, muitas vezes você olha e vê se vem um material que vem da água, enfim, e tem mais a questão da conservação. Então, aqui no projeto que eu trabalho, sai muita cerâmica da água. Então, assim, como que é a conservação do material logo que você tira? Ele vai com a água do ambiente para o laboratório, depois ele sofre várias mudanças, então tem todo um trabalho de laboratório também, sofre várias mudanças de água, até que ele se equilibre com o pH da água que está naquela peça, se equilibre com o pH de uma água normal, né, de um H2O como da torneira, ou pelo menos chega o mais próximo disso. Quando chega, você tira essa cerâmica, no caso, né, que eu tô falando, e aí ela passa por um processo de secagem natural mesmo, que às vezes é uma água com álcool ou água com outra mistura, e depois você faz a marcação da peça. Algumas peças ficam dentro de soluções aquáticas com misturas químicas por anos e nunca saem, porque se sair a peça desintegra total e completamente. Então, assim, tô dando um exemplo, mas assim, de tantas coisas que a gente faz em campo, que não é só o mergulho. Tem outra questão que é os ambientes. Então, onde eu tô agora é uma ria. O que é uma ria? Como que eu vou explicar uma ria no Brasil? Mas é um ambiente onde encontro dos rios com a água salgada. Então, seria parecido com mangue aí. Eu não posso chamar de mangue, porque a vegetação não é igual. Aqui é uma vegetação que eles chamam sapau. Mas por que eu estou explicando isso do ambiente? Porque muitos dos sítios e das evidências materiais que nós pesquisamos não estão muito profundas, elas estão na beira d'água. Só que o diretor científico do projeto entende muito bem que tem que ser um arqueólogo e uma arqueóloga subaquática para entender aquilo, que um arqueólogo terrestre não vai ter a compreensão do ambiente, não vai entender essa questão náutica envolvida com aqueles artefatos, os restos de embarcação que estão ali mais na beira d'água. Então eu já fui para campo aqui 2 vezes, mas eu não fui assim para campo no sentido de ter que medir uma embarcação, aliás, fui mais vezes. Mas é sempre assim, lodo, com água até o meu joelho, eu vou com a roupa de mergulho
Mas até hoje, existem naufrágios aqui? Sim, mas a gente ainda não se deparou com algum que a equipe de mergulho tivesse que mergulhar. E essa etapa que foi feita com uma equipe anterior à minha entrada. Então, não tive que mergulhar de fato, mas já tive que me enfiar muito na água da ria e sair toda cheia de lodo, ou fazer acompanhamento arqueológico na praia, e aí saiu o lodo na praia, e aí eu pisava naquilo para ver se tinha alguma cerâmica no meio daquele lodo. Então, assim, é arqueologia subaquática, né? Mas não exige de mim nenhum conhecimento de mergulho. E eu sou chefa do mesmo jeito. Coisa que no Brasil parece que isso exige da mulher que, tipo, além de você ser super acadêmica, você também tem que ser muito boa de mergulho para pegar um trabalho. Daí cria, assim, uma dificuldade em cima de outra dificuldade. Vocês ouviram a nossa história. Já é super difícil chegar onde a gente chegou. Aí depois a Bia já falou quanto é caro se formar no mergulho. Então muitas vezes no Brasil os homens se formam dentro do licenciamento, mas a mulher tem que vir boa para o licenciamento. Isso foi uma coisa que eu não encontrei em Portugal. E isso é o que eu mais sinto aí, assim, da minha pele, do que eu digo em relação a gênero no Brasil. Então, assim, penso que temos que caminhar nesse sentido, mas vejo que a live que teve ontem, discutindo essas questões e tantas outras, a live que nós estamos fazendo agora, discutindo essas questões e tantas outras que envolvem a mulher, são justamente para que essa situação seja modificada, para que pensemos soluções criativas e boas para homens e mulheres. Porque dá para trabalhar junto e é muito legal muito interessante quando homens e mulheres trabalham juntos, a troca de experiência, a forma de ver as coisas. Eu não sou a favor de equipe só de mulher, embora exista, tem o Instituto Honor Frost, nós discutimos muito sobre ele antes de entrar aqui nessa live. Quem é a Honor Frost? Primeira arqueóloga subaquática do mundo. Mesmo quando eu estudei no Brasil, e mesmo aqui também se fala pouco dela. E eu descobri, porque todo mundo fala do George Bass como primeiro arqueólogo subaquático do mundo, mas eu descobri que a Honor Frost, ela pesquisava junto com o George Bass. Então, assim, eles são primeiros juntos um com o outro. Então, se fala dele e não se fala dela. Isso é uma coisa que a gente sofre muito, assim, como cientista. Não é só na arqueologia, nem só na arqueologia subaquática. É na ciência como um todo. O silenciamento da mulher e apagamento. Então, as mulheres fazem a pesquisa, desenvolvem, mas na hora de falar, se fala da pesquisa dos homens e não se fala da pesquisa das mulheres. Ou então, assim, cita o nome só da mulher e não se dá uma ênfase do mesmo jeito que se dá uma ênfase para os homens. Então, eu tenho pensado muito nisso nos últimos dias. Então, como que eu falo da pesquisa das mulheres? Do mesmo jeito que fala da pesquisa dos homens. É assim, simples assim. Todo mundo, né, quando fala do Conde, não fala, o Conde pesquisa do Gilson Rambelli, com toda a razão. E toda vez que for falar Galeão Sacramento, tem que falar Galeão Sacramento, pesquisa da Beatriz. Pronto, é assim. Vai falar de outras pesquisas, que vai falar do Exulo Submerso, pesquisa da Luciana Novaes. Então, sabe, e dá a mesma ênfase, pronto, é igual, faz igual que dá certo. É isso. Mas assim, a gente tá caminhando, mas eu sou muito... procuro sempre ver o lado positivo das coisas. E eu penso que os próximos passos serão muito bons para nós, mulheres, nesse campo da arqueologia subaquática. E nós estamos aqui também para levantar a bandeira por isso. Tivemos muitos homens que nos apoiaram no caminho? Sim. E tivemos muitas mulheres que nos apoiaram também. Né? Na minha trajetória acadêmica, eu tenho a Marília Cury, como eu já falei, tive a Camila Moraes Wichers como minha orientadora. Então, tive mulheres como minha referência. Então, isso tem que ser dito, né? Quem são essas mulheres que pesquisam arqueologia subaquática? Entra lá no canal Diálogos Submersos, que ontem eu falei de todas elas. Mas, enfim, nós tivemos várias colegas também da universidade, né? E que pesquisam arqueologia subaquática, não somos só nós.
Mas isso tem que ser dito, essa é a questão. Então, eu penso, tem a questão, ontem a Luciana levantou muito a questão do campo, né, que foi isso que a Beatriz falou. O mergulho é um meio masculinizado, para a mulher, muitas vezes eu sinto assim, os equipamentos não são muito adequados para o nosso corpo, às vezes o cilindro pesa para a gente, ou a forma como o cinto de lastro, hoje em dia tem o colete que você coloca o lastro no colete, para nós mulheres é muito melhor isso do que um cinto que aperta ali nosso útero, nosso ovário, nosso tudo, falando aqui, todo mundo é adulto, é extremamente incômodo, porque aperta órgãos na mulher que não aperta no homem, mas assim, ninguém fala nem, põe isso daí e mergulha, vai ficar quieta. Então assim, eu penso, eu quero equipamentos mais confortáveis. Quando eu fui para a TRBA, estava na equipe 2 instrutores de mergulho, o Roberto Baracho e o André Mota Lima. Eu lembro que eles tiveram essa preocupação comigo em relação ao conforto. O Baracho falou, um colete asa vai te deixar mais confortável do que o outro, porque o asa ele aperta assim mais embaixo na tua barriga, não é no meio. Então teve essa preocupação. Então assim, as mulheres estão chegando na arqueologia subaquática, pensar na adaptação dos equipamentos também para nós, para que seja mais confortável o nosso mergulho. E enfim, penso aí, outro dia eu vi um cilindro, Bia, que ele era leve. Ele era feito de ar. Falei, nossa, esse é para mim. Eu quero este cilindro para mim. Então, né, porque o peso é incômodo. Na hora que você se joga na água, tudo boia e fica tudo lindo, gostoso, tranquilo. Você ouve a tua respiração, você entra em contato com o ambiente, é maravilhoso. Mas enquanto você está fora d'água, esses equipamentos são extremamente incômodos. Num barco, para os homens irem à casa de banho, como eu chamo aqui em Portugal, no banheiro, também é mais tranquilo. Para nós mulheres, essa questão de ir ao banheiro mais vezes, não sei o que, também não é tão confortável. Então tem questões assim do dia a dia para a mulher mas eu penso que quanto mais mulheres entrarem na arqueologia subaquática e no mergulho, mais conforto a gente vai ter, mais pesquisas, mais vai se falar. É uma questão de construir o caminho mesmo. Bom, essa é a minha opinião. E mais alguma pergunta? Eu queria fazer mais uma vez a referência ao Diálogos Submersos, né, também, que é um grupo montado pensando na divulgação das pesquisas de todos os arqueólogos subaquáticos do Brasil. São pesquisadores de diferentes instituições, da UFPI, da UFPE, o Rodrigo Torres, lá do Uruguai, o pessoal da Marinha também, todos unidos, e da UFES, né, o professor Leandro, o professor Paulo Bava, o professor Gilson, e todos aí, e também pesquisadores já doutores, né, a Luciana Novaes, o Luiz Felipe, e temos até o Júlio César junto ali com a gente também, pensando na divulgação das nossas pesquisas, dos nossos trabalhos para conhecimento público, para tornar acessível a todas as nossas pesquisas, porque o nosso compromisso, o compromisso do arqueólogo com a sociedade é divulgar o conhecimento. Todos fiquem a saber a par da importância do patrimônio cultural. Tem também outra pergunta ali que eu notei, que uma pessoa, acho que é o Marcos Braga, que pergunta acerca de como tornar as pesquisas mais aproximar o público comum dessas pesquisas. Eu acredito que talvez seja no exercício também de tentar contar uma história por trás daquele objeto e fazer que aquelas pessoas se identifiquem com aquela história, que aquela história faz parte do determinado local onde eles residem. Talvez seja um exercício como esse que possa fazer que essa aproximação ocorra, como também acontece o exercício contrário, ou seja, da comunidade nos dizer o que tem valor para ela.
Camila, penso que é isso mesmo também. A aproximação com as comunidades próximas aos sítios, e na questão da arqueologia subaquática tem muita relação com pescadores, né? Muitas comunidades são pesqueiras, e pode ser também uma forma de aproximação com o público não acadêmico. É que eu entendi essa pergunta do Marcos Davis mais como uma divulgação de forma geral, assim, de forma que mais pessoas conheçam sobre o assunto, mas muito bem levantado isso, porque também não adianta a gente fazer a pesquisa, vem para a internet, fala para todo mundo que tem acesso à internet, e a pessoa que está lá do lado do seu sítio nem sabe que aquilo existe ali, né? Então, realmente é interessante. Camila, quer fazer suas últimas palavras? Eu vou fechar, tem uma última pergunta aqui do Paulo Graves, mas eu acho que a Bia já falou sobre isso, que os cursos de graduação que têm disciplinas de arqueologia subaquática são na Universidade Federal de Sergipe, que tem a disciplina obrigatória de arqueologia de ambientes aquáticos, e tem uma disciplina optativa de arqueologia de ambientes aquáticos 2. E na Universidade Federal do Piauí também tem disciplinas de arqueologia subaquática, e na UFPE, Universidade Federal, que lá no Piauí está o Flávio Calico. E na UFPE, onde está o Carlos Rios, tem disciplina de arqueologia subaquática no currículo de graduação também. Até onde eu saiba, essas são as únicas 3 universidades do Brasil que têm a disciplina no currículo. Em outras universidades até tem professores que orientam, parece que tem alguns trabalhos da FURG, conforme a Camila comentou conosco em off, mas não disciplina são só nesses 3 cursos. Júlio Marins, meninas, seria interessante também falar da falta da disciplina de arqueologia subaquática? Sim, é verdade, Júlio. Eu penso que todo curso de arqueologia tem que ter arqueologia subaquática, pelo menos para que as estudantes e os estudantes saiam com alguma noção da preservação do patrimônio submerso. Mas, infelizmente, isso ainda não acontece. É uma bandeirinha aí que temos que levantar junto ao MEC, de repente junto à própria SAB, né, que é a Sociedade de Arqueologia Brasileira, para que os cursos tenham uma disciplina de arqueologia subaquática. E vai falar mais alguma coisa, Bia, antes da despedida? E ainda há poucas universidades que oferecem curso de formação de arqueólogo mergulhador, mas tem que ser persistente, tem que ser batalhar mesmo. Às vezes, as possibilidades são outras que você encontra, né? Trabalhando para poder pagar os seus cursos de mergulho. Mas eu acho assim que o mais importante, mesmo tendo a facilidade aqui no Nordeste, né, Sergipe, Piauí, o importante sim, você tem que ter a formação do arqueólogo mergulhador, mas praticar. Você tem que estar sempre praticando o mergulho, isso é importantíssimo. E para sempre conseguir, para fazer um bom campo, né? E você, embora a UFPI e a UFES, elas disponibilizam o laboratório de arqueologia, né? Disponibilizam de equipamentos de mergulho para fazer os mergulhos. Então vá até a UFES e a UFPI, né? Que lá se disponibiliza, mas no geral você tem que trabalhar e pagar os seus mergulhos. Ainda assim, mas... Eu concordo com você em relação às universidades públicas, né? Hoje em dia, quem quer, então, como a Bia falou, lá tem. Eu mesma fui beneficiada no meu campo de doutorado de poder mergulhar com os equipamentos da universidade, e realmente isso facilita muito. Eu sei que tem que pagar, que tem que fazer, mas às vezes a gente sabe que a realidade do aluno que entra na universidade pública
não é essa de ter a condição de pagar. Então, aí, a única forma é mesmo estudar onde tenha uma estrutura para que você possa fazer mergulho na tua formação. Esse é um caminho. E depois se envolve em projetos de arqueologia subaquática e você vai tendo a tua formação durante os projetos também é outra forma. Você vai se formando mergulhador no mercado de trabalho. É uma coisa interessante também. Bem, eu agradeço. Obrigada, meninas. Cadê a Camila que saiu e entrou? Peraí, deixa eu adicionar ela. Pronto, adicionei aqui. Obrigada. Na verdade, eu fui convidada. Essa live ela é na minha página, Cris Amarante Arqueologia Alternativa, mas a Beatriz e a Camila me convidaram para essa live, então eu muito feliz, aceitei. Muito obrigada, meninas. E agradeço também a vocês todos e todas que nos assistiram aqui nessa live. Divulga aí para as pessoas, ela vai ficar no Facebook, né, disponível, então você pode continuar divulgando o conteúdo. E nos acompanha, pode dar ideia de outras lives, quem sabe nós voltemos, né, meninas? Porque para preparar essa live surgiram tantos assuntos das arqueólogas mergulhadoras, das arqueólogas mergulhadoras fora do Brasil, até a gente falar, não, qual é o tom dessa live, né? Aí falar das nossas experiências pessoais. Então tá, Planeta Terra. E obrigada, eu vi aí nosso orientador, Camila, estava nos assistindo, Paulo Bava de Camargo, e nos parabenizou. Obrigada, Paulo. E obrigada, pessoal. Obrigada, é isso. Paulo. Notei. Agradeço também a ele. Pessoal, é isso. Tchau, gente. Obrigada.